hoje a nossa casa de oração. Nossos irmãos encarnados e nossos irmãos desencarnados aqui presentes. A mensagem de hoje é do livro Minuto de Sabedoria. Resolva seu problema. Há muito tempo você se propõe reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos então começar a partir deste momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite, mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Que Deus nos abençoe. Então, neste momento, meus irmãos, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, nossa Mãe Maria Santíssima, e vamos agradecer por tudo que recebemos, por todo o amparo, por toda a proteção, por esse momento abençoado de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, Senhor, para aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos. Que essa prece, Senhor, sirva de luz e amparo a todos nossos irmãos necessitados, pois só Tu, Senhor, sabes as necessidades de cada um. Pai nosso que estás no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o Teu reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes entregues às tentações, mas livrai-nos de todo mal. Com essa prece, Senhor, nós pedimos permissão à equipe espiritual aqui presente para dar por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe. E abençoe nosso irmão Altamiro, o presidente da nossa casa, que vai nos trazer a mensagem da noite de hoje. Assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Que Deus nos abençoe e que possamos, na noite de hoje, fazermos tudo do Evangelho sobre o tema que foi colocado no quadro: o homem de bem em tempos de transição. O tema central do nosso ciclo de palestra espírita é o espírita em tempos de transição. E quem é este homem de bem que nós estamos citando? Este homem de bem é o verdadeiro homem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Aqui nós temos 3 leis: justiça, amor e caridade. A caridade que está ligada no amor. Porque se não tiver amor, nós temos dificuldade de trabalhar a caridade. Este amor tem que ser trabalhado em primeiro lugar em cada um de nós. É a busca do autoconhecimento, essa autoanálise de nós mesmos, que aos tempos a gente vai conquistando esse espaço e vamos trabalhando essa virtude para poder trabalhar
a virtude da caridade, porque tudo é uma conquista. E a virtude é uma conquista individual de cada um. Então, o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Então, por isso, é essa busca interior que nós temos que trabalhar. E nós estamos em uma fase de transição, um ciclo de transição planetária. Este é o grande desafio na nossa caminhada evolutiva. Como é que este homem de bem está trabalhando em nós, nesse processo? Será que esse homem de bem levanta de manhã e fica reclamando? Será que ele está reclamando com a situação que estamos vivendo nessa pandemia? Eu creio que não. E com toda certeza não. O homem de bem é que cumpre a lei de justiça. Porque tudo que está ocorrendo na atualidade é a justiça divina trabalhando em cada um de nós. A lei divina, a justiça de Deus. Está ali contida a lei de destruição e de reconstrução. Então, este processo transitório que estamos passando é uma reconstrução. Este é o grande desafio do homem de bem. Que na realidade, este homem de bem, quando chega a este ponto da sua plenitude, ele vê tudo com naturalidade. Ele não vê obstáculo. Ele tem certeza que tudo isso está acontecendo para o nosso próprio bem, para a nossa evolução. Então, por isso, não temos como questionar, muito menos devemos reclamar. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Então, devemos, nessa situação que estamos vivendo, depositar a fé em Deus, porque Deus é soberanamente justo e bom. Jamais vai fazer algo que venha prejudicar a sua obra, seus filhos. Então, Ele vai estar sempre nos ajudando, nos amparando, porque Ele é justiça, Ele é bondade, Ele é amor. E nós somos filhos do amor, somos filhos de Deus. Então, nesta bondade, nessa justiça divina, está contida a sua sabedoria. Ele é um sábio. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem sabe que sem a permissão de Deus nada acontece. Tudo é permitido por Deus. Embora que nós queremos às vezes distorcer determinadas coisas e que pedimos alguma coisa e que nos falta essa coisa, é porque é para o nosso próprio bem.
para que nós obedeça e siga aquilo que é certo. Então temos o quê? Que ser perseverante e confiante na justiça divina, na sua bondade. O homem de bem também tem fé no futuro. Ele acredita que tudo isso, ele tem certeza que tudo que está acontecendo, que tudo acontece, é passageiro, porque ele sabe que a vida é transitória, tudo passa, tudo se transforma, tudo se cria dentro da justiça divina. Nada se perde. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, ou seja, das coisas da matéria. Ele coloca em primeiro lugar as coisas que é de Deus. E a maior preocupação da humanidade é que fica focada naquilo que é material, apegado. Então isto aqui é meu, isto aqui eu não posso deixar, eu não quero morrer, porque a morte é o fim, porque a vida é só esta. É isso que é mais questionado. Muitos dizem que vamos aproveitar o máximo que nós pudermos, porque depois nada mais existe. E muito pelo contrário, depois é que nós vamos viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a vida do Espírito. Porque somos criaturas eternas, não morremos. Desde o momento que Deus nos criou, até os dias de hoje e para sempre. Ele tem um objetivo que é atingir a nossa plenitude, a nossa felicidade. Mas essa felicidade tem que ser construída dentro de cada um de nós. Não é o outro que tem que fazer por mim, é eu que tenho que fazer para mim. Se eu for esperar o outro também a sua individualidade. Ele tem o seu livre-arbítrio. Ele tem já o seu compromisso, a sua missão, a sua tarefa a ser cumprida. Ele está trabalhando a sua virtude. E nós, é uma individualidade, cada um fazendo a sua parte, brilhando a sua luz interior. Então, o homem de bem tem fé no futuro. Razão porque coloca os bens espirituais acima das coisas materiais, das coisas passageiras, transitórias. Nem o nosso corpo físico, que é uma bênção de Deus, que é o aparelho, a ferramenta de trabalho que nós usamos, nem isso nós vamos levar. Deixamos aqui, fica aqui. Muitos corpos são cremados e outros entram em decomposição. Volta as energias, os fluidos, né, que foram constituídos o nosso corpo físico, o elemento, a nossa vitalidade, os fluidos vitais, e vai dar vida a outros corpos, porque nada se perde, tudo se transforma dentro das leis divinas. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, até os anjos, aos espíritos superiores, tudo se encadeia na natureza, tudo é uma ordem divina, os astros, as galáxias, em todo está ali a presença de Deus, a justiça divina trabalhando em tudo. Então, nós não devemos nos preocupar a ponto de cair em depressão e muitos até tirando a vida física, porque mata o corpo, mas não mata a essência principal, que é a vida, que é a alma, é o espírito. Esse continua
vivendo e sofrendo muito mais ainda, porque ele se arrepende, ele se depara, ele vê a sua situação e ele quer voltar mais uma vez ao corpo e não tem mais volta. A única volta que tem, não mais naquele corpo, mas sim esperar, se preparar, se redimir dos seus atos, compreender, é auxiliado na espiritualidade, é amparado para fazer o seu retorno em um outro corpo, que é a reencarnação, que é uma das leis divinas. Essa bênção que Deus coloca para todos nós. É a oportunidade que todos nós temos para nos redimir, reparar os nossos erros cometidos em vidas passadas e nessa. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Este é o verdadeiro homem de bem no seu processo transitório que nós estamos vivendo. Então ele tem a certeza, ele enfrenta a vida calma, segura, porque ele acredita, ele tem certeza na vida futura. Ele não fica murmurando, sabe que as decepções, as dores, as vicissitudes, se não são desta vida, é da outra encarnação que nós trouxemos. Porque muitos perguntam, se eu sou uma pessoa tão certinha, eu não faço nada, eu não prejudico nada a ninguém, eu cumpro com as minhas obrigações, trabalho, e por que as coisas estão tão erradas? Por que nada acontece na minha vida de bom? Ultimamente é só problema, em cima de problema. Aí é que está o grande desafio do homem de bem, num processo transitório. Porque aí ele tem que avaliar a sua conduta. O que é que eu estou fazendo nesta vida, nessa encarnação? Será que eu estou cumprindo tudo de acordo com as leis divinas? Eu não estou murmurando nas minhas provas, eu não estou reclamando. Será que aquele problema, aquele obstáculo que surgiu na minha vida não tem ali uma razão para me parar naquele ponto, analisar, adquirir forças para ir em frente e não ficar parado pensando? Assim são as nossas enfermidades físicas e as nossas enfermidades morais. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Olha a caridade, não é só pensar em si, é pensar no próximo também. Faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Então ele está desprendido, ele sabe que ele já tem essa certeza, essa virtude, porque ele já passou por dificuldade, por necessidade. E ele sabe que aquilo que ele recebeu foi de grande valor na vida dele na hora que ele precisava. Então, ele age de compaixão com aquele irmão que está necessitado. Então, ele faz o bem pelo bem, sem se dar conta, sem cobrar nada, sem esperar nada em troca do outro. Muito comum, o indivíduo, às vezes, faz o bem dentro de casa, junto dos filhos, o casal um pelo outro, irmãos com irmãos, no ambiente de trabalho, em sociedade, com os próprios vizinhos. E, às vezes, essa pessoa segue o seu caminho. E a pessoa acaba dizendo assim,
eu fiz tanto pelo fulano de tal e olha o que ele me fez. Ingrato. Não veio nem me dizer obrigado. Não adiantou de nada. Porque ele esperava uma compensação naquilo que fez. Fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem com desprendimento. Fazer o bem pelo bem. Retribuir o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre em seus interesses a justiça. É uma pessoa justa. Não aceita mais aquilo que é de injusto. Porque ele é justo consigo mesmo. Este é o homem de bem nesse processo transitório que nós estamos vivendo. Nesse trabalho para um mundo de regeneração. Como é que nós estamos trabalhando aqui e agora? Este mundo que nós tanto esperamos, pensando que é no virar do ano. Tem muitos que colocam datas como se chegasse aquela data, nós já, todos, sem fazer nenhum esforço, já passamos a criaturas regeneradas, a mundo regenerado. Mas essa regeneração, ela é individual, de cada um, trabalhando este homem de bem. Então não é esperar que o mundo se regenere. Não, é nós que temos que nos regenerar. Porque o próprio planeta, ele está no processo, queira ou não queira, ele está num processo transitório. A própria matéria em si, é o clima, temperatura, em tudo, em todos os sentidos. Ela está nesse processo de evolução, como sempre teve. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que pratica, no fazer ditosos dos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Ele faz o contrário. O egoísta trabalha no sentido oposto. Então, esquece de si em benefício dos outros. E Francisco de Assis nos deixou a grande lição, quando ele disse: Pai, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, amar do que ser amado, porque ele sabia que dando é o que recebia. E morrendo é que viveria para a vida eterna. Morrendo para as coisas da matéria. Francisco de Assis, que foi criado em uma família abastada de posses, de bem, ele fica despido de tudo, até da sua roupa, e ele sai de casa para servir, dando o grande exemplo do verdadeiro religioso, o verdadeiro homem de bem, que se preocupando com aqueles necessitados. Assim foi o trabalho de Madre Teresa de Calcutá, o trabalho
de irmã Dulce, o trabalho do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, o trabalho que está sendo feito pelo nosso querido irmão, ainda encarnado por 94 anos, Divaldo Pereira Franco. Trabalho puramente de amor, desde jovem. Já com 4 anos de idade, ele tinha a sua mediunidade, comunicando-se com os espíritos. E dali por diante, ele não parou mais. Cria uma instituição de caridade, hoje denominada Mansão do Caminho, criada numa região pobre, na Bahia, aonde existia os grandes necessitados. E ali ele acolheu e continua acolhendo criaturas abandonadas, seres reencarnados, crianças jogados em latas de lixo, sendo devorada até pelas formigas, como ele relata onde eu estava assistindo o vídeo dele. Entre uma que era da cor negra, ele pega essa criança, segundo ele, parece que foi a primeira que ele acolheu. Ele não sabia se cuidava da criança ou se ia registrar, tirando as formigas do seu corpo, do cordão umbilical que ainda estava verde, ainda cortado, recém-cortado, e nas suas partes íntimas daquela criança. E ele corre para o cartório e vai registrar aquela criança em seu nome. Então, amor desprendido, e aí ele continua. Milhares de crianças que ele acolheu e continua acolhendo. Saindo de lá, homens formados, estudiosos, criaturas formados, verdadeiros, homens de bem, pelo próprio exemplo do seu pai adotivo. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Às vezes, os conceitos e os preconceitos que fizemos, às vezes, antecipados a determinados irmãos que nós vimos, muitos, esses que perambulam pelas ruas, pedindo um alimento, pedindo um agasalho, dormindo nas calçadas, debaixo das marquises, molhados, noites frias. Outros que a única coisa que aquece o corpo é o álcool e a bebida e a droga. Traz os seus conflitos internos, problemas familiares, problemas psíquicos, enfermidades espirituais. E nós passamos. E são criaturas consideradas invisíveis aos nossos olhos. Como é que está sendo trabalhado este homem de bem nessa transição planetária?
temos que fazer uma reflexão. Pensamos mais em nós, esquecendo do nosso próximo. Este homem de bem vê todos como irmãos. São nossos irmãos. Talvez um daqueles foram o nosso ente querido, muito amado, de vidas passadas. Quem sabe um pai, uma mãe, um filho, ou um irmão consanguíneo de outras vidas. Então, buscamos, acolhemos, pelo menos um sorriso, uma atenção, mas sempre, em primeiro lugar, vem o julgamento. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Então, diz assim, por quê? Como exemplo, né? Por que não fazem como eu faço? Se fizesse como eu faço e como eu fiz, não existiria bandidos nas ruas. Quem somos nós para julgar? Não foi isso que Jesus falou para a mulher adúltera? E para aqueles que vieram apedrejar, querendo condenar ela pela lei mosaica, apedrejar até a morte. E o que é que Jesus disse? Aqueles que tiverem sem pecado, atire a primeira pedra. Porque eles queriam que Jesus também o julgasse. E desde os mais velhos até os mais novos, todos jogaram a pedra no chão e foi. Isso significa dizer que nós, todos nós, temos as nossas dificuldades, as nossas culpas, e não temos o direito de julgar ninguém. O homem de bem, nessa transição planetária, é aquele que cumpre a justiça de amor e de caridade ao seu próximo. Respeita nos outros todas as suas convicções sinceras. Não condenar. É uma convicção, seja religiosa, seja profissional, seja do que for. Nós devemos respeitar, porque todos nós viemos traçar os nossos compromissos de vidas passadas. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a sustentabilidade de alguém que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor, o próximo e não merece a clemência do Senhor. Porque depois não adianta nós estar de mão posta e de joelho, rezando e rezando e rezando e pedindo perdão, né? Porque temos que passar pela mesma fase, num processo reencarnatório, para nos redimir daquelas faltas. Viemos muitas vezes procurar nas latinhas de lixo e bater palmas na porta dos nossos irmãos para pedir um pão, para pedir um agasalho. Porque nós desprezamos isso no passado. Porque nós negamos no passado.
fomos cruéis, orgulhosos, viciosos, egoístas. Então temos que passar por essas humilhações, entre aspas, para tocar no íntimo do nosso coração e valorizar aquilo que Deus nos deu de graça. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que, perdoando, lhe será conforme houver perdoado. Então lá está na prece dominical, né? Do perdão, quando nós pedimos a Deus, né? Pai nosso que estás no céu, perdoai as nossas dívidas, assim como Deus perdoa os nossos ofensores, como nós devemos perdoar os nossos ofensores. Mas nos redimir dos nossos erros em benefício do nosso irmão. É indulgente para com a fraqueza alheia, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atirai-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A regeneração, nesse processo de mundo regenerado, estamos passando por esta fase porque se faz necessário. É uma reforma que está sendo feita no nosso mundo. O que é uma reforma? Toda reforma incomoda. É para tirar o que está estragado e substituir aquilo que tem que ser colocado de novo. Então, aquilo que já não nos serve mais, a gente muda. Muda de lugar, muda de posição, joga fora o que não presta e coloca coisas novas no lugar daquele que já não serve mais. É uma casa, qualquer ambiente que necessita. Então nós estamos passando por esta reforma, essa transformação dos seres, né, que está habitando o nosso órgão. Sentimentos, os nossos sentimentos têm que mudar. Como é que nós estamos usando desse sentimento de amor, como aqui o homem de bem, né? Então nós temos, quando você vai arrumar alguma coisa, passa sempre por esse processo de organização. E nós estamos trabalhando esses sentimentos de bons hábitos, mudando as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Nós temos várias fases que são encerramento de um ciclo e início de outro. Sempre isto se deu em toda a história da humanidade. Desde o início da formação do nosso planeta, sempre houve ciclos de transformação. Então, não é de se admirar agora essa transformação nesse ciclo que está se iniciando. Porque isto leva, não um dia, nem 2, nem 3, nem um ano, nem um século. Isso leva milênios. Então é nós que temos que fazer esse trabalho individual em cada um de nós, para chegarmos no final e nos sentirmos felizes, porque cumprimos o nosso dever de justiça, de amor e de caridade para com o nosso próximo. Independente disso, vamos viver sofrendo as consequências dos nossos próprios atos. Pensamos nisso, meus irmãos, e vamos trabalhar
este homem de bem em tempos de transição. Analisamos bem o nosso comportamento que nós tivemos no passado, no presente, e vamos trabalhar este homem de bem para o futuro. Agradeço a bondade de todos, o carinho, a vibração dos espíritos amigos que aqui se fazem presente com todos nós, e que Deus o abençoe e possamos continuar nessa caminhada evolutiva, confiante em Deus acima de tudo, com a nossa fé inabalável. Muita paz e que Deus abençoe. E que Jesus te abençoe também, meu irmão, também. Todos esses ensinamentos aqui trazidos. Muito obrigada. E assim, meus queridos irmãos, depois de todos esses ensinamentos aqui trazidos, que nós possamos refletir que ao sairmos para os nossos lares, possamos parar e refletir sobre todos esses ensinamentos. E, em primeiros instantes, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso divino e amado Mestre, por todas essas oportunidades do qual nós temos tendo, e podermos estarmos aqui juntos, reunidos no seu santo e divino nome, para mais esse aprendizado da noite de hoje. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Espíritos do Senhor que nos assistam, só temos lhe agradecer, e que essa prece não venha ficar somente aqui entre nós, que possa ser levada a todos os nossos irmãos e humanidade. Estamos atravessando por essa pandemia, que todos possam ter ânimo, fé, consolo, esperança e renovação dos seus seres, na certeza de que nada acontece sem a permissão de Deus nosso Pai, e quando a Ele nós buscamos, nós nunca nos sentimos a sós, porque temos certeza que Ele é o nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia, e nunca abandona os seus filhos, em nenhum momento da nossa caminhada. Só temos a te agradecer, Pai, e que essa luz que vem de Ti, esse amor que vem de Ti, Pai, possa ir de encontro a toda a humanidade em geral, onde houver a dor, a lágrima, o desamor, o desespero, que possa levar paz, ânimo, esperança, consolo e renovação dos nossos seres. Obrigada, Pai, e que a Tua luz se estenda sobre todos nós, que possamos nos sentir cada vez mais amparados, medicados, socorridos, assistidos e renovados pelo Teu amor e a Tua santa e divina misericórdia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu santo e doce nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, Tua santa e doce vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa, Pai, as nossas fraquezas, os nossos momentos de vacilações, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. E com essa prece, Pai, que assim nós damos por encerrado os trabalhos doutrinários da noite de hoje e os trabalhos de passe, e que todos, ao sairmos daqui, possamos nos sentir cada vez mais amparados, medicados, socorridos e assistidos pelo Teu poder
e a tua santa e divina misericórdia. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Na certeza de que jamais estaremos